A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, queridos amigos. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui para iniciarmos aí um ciclo de lições. Estamos aí dando início ao segundo trimestre aí das lições da CPAD, lições de adulto, desse ano de 2021. Nós temos aí diante de nós uma série de lições que certamente há de nos abençoar. São 13 preciosas lições aí dentro dessa revista aí do segundo trimestre. E essa lição ela tem como tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Muito importante, porque nós teremos aqui a oportunidade de estudar um pouco sobre os dons espirituais e dons ministeriais, dando a ênfase aí à questão dos dons ministeriais que quase não são trabalhados na igreja. Geralmente, principalmente nas igrejas pentecostais, dá-se uma ênfase quase que exclusivamente aos dons espirituais. Porém, nós sabemos que os dons, todos, é claro, são dons espirituais, tanto os ministeriais quanto os dons de serviço e os chamados dons espirituais. Todos eles são dons do Espírito e, de fato, nós temos que entender que esses dons listados na Bíblia, os escritores eles não têm como finalidade, ao listar grupos ou alguns dons, eles não têm por finalidade exaurir, delimitar, esgotar, uma linguagem mais clara, esgotar a quantidade de dons. Na verdade, os dons espirituais eles são infinitos, ou infindos, melhor dizendo, pois na Bíblia, de fato, não há o registro de todos os dons, mas Deus, na sua multiforme sabedoria e graça, Ele tem distribuído dons aos homens e Ele tem capacitado a sua igreja com as ferramentas que ela precisar. Então, certamente existem muitos dons espirituais, dons do Espírito, que eles não estão necessariamente inseridos na lista dos dons da Bíblia, mas que Deus ele continua nos capacitando na sua infinita sabedoria, na sua infinita graça. E esses dons que nós temos registrados na Bíblia são apenas amostras do poder de Deus, daquilo que Deus coloca a serviço da igreja para o crescimento do seu reino. Mesmo porque a própria Bíblia nos apresenta que Deus, o Espírito Santo, ele distribui os dons conforme ele quer e para aquilo que for proveitoso. O mais interessante é que nós possamos entender que a igreja é uma obra do Espírito e que todos nós devemos buscar do Senhor a direção, a graça, o poder para podermos estar inseridos, envolvidos na obra de Deus, para sermos instrumentos usados nas mãos do Senhor. Bem, essa lição, como já falei, ela vai falar sobre essa temática. Nós teremos aí 13 lições. A primeira lição tem como título "E deu dons aos homens". A segunda, o propósito dos dons espirituais. A terceira, dons de revelação. Quarta, dons de poder. Quinta, dons de elocução. Sexta, o ministério de apóstolo. Sétimo, o ministério de profeta. Oitavo, o ministério de evangelista. Nona, o ministério de pastor. Décimo, o ministério de mestre ou doutor. 11, o presbítero, bispo ou ancião. 12, diaconato. E 13, a multiforme sabedoria de Deus. São alguns títulos de lições, alguns subtemas dentro desse tema maior, que é exatamente dons espirituais e ministeriais. Essa lição, ela tem como comentarista o pastor Elianaldo Renovato. Ele é autor de diversas obras, diversos livros aí publicados pela CPAD. Ele é líder da Assembleia de Deus em Parnabirim, Rio Grande do Norte, e é professor universitário. Esse é o comentarista da lição desse trimestre.
Bem, a lição de hoje, lição de número 1, de 4 de abril de 2021, ela nos traz aí como título: E deu dons aos homens. Então nós temos aqui falando em relação ao Senhor, ao próprio Jesus, que ele distribui dons aos homens. E é interessante nós observarmos que a ideia do Senhor ter distribuído dons aos homens é exatamente para que esses capacitados pelo Espírito Santo eles pudessem realizar aquilo para o qual Deus os havia chamado. Então nós temos exatamente essa ideia de ter distribuído dons aos homens quando Jesus exatamente ele triunfou sobre Satanás e sobre tudo o que dominava, no caso, o homem, no caso aí o mundo. Ele, ao vencer o mundo, e a Bíblia aí no verso, no texto áureo aí, Efésios capítulo 4, verso de número 8, diz o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui uma referência aí a Jesus, referindo aí o que está lá no Salmos 68, verso 18, dando essa ideia de um guerreiro triunfante ao ser elevado, retornar, no caso, com a hoste de prisioneiro, recebendo dádivas, no caso aí do povo conquistado, seria esse o contexto, distribuindo então presente aos seus comandados, exatamente pelo triunfo sobre essas hostes, no caso o inimigo, e no caso aqui se refere a Jesus, sobre o triunfo que ele teve sobre Satanás quando da sua morte e ressurreição. Então isso é algo muito importante que deve nos chamar a atenção, porque sabemos que a vitória de Cristo é exatamente a garantia da vitória da igreja, e o sucesso da igreja está exatamente na capacitação que ela recebe da parte do Senhor para poder realizar o ministério, realizar a obra. Sem essa capacitação espiritual, não é possível a igreja, no caso, vencer. Aí o Salmo 68, verso de número 18, nos diz o seguinte: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Muito interessante, porque isso aqui está abordando exatamente a ideia de Jesus levar cativo o cativeiro. Isso é algo muito simbólico, significativo, porque este versículo ele faz menção, ele aponta para a ascensão de Jesus aos céus. Quando Jesus ele morre, ele vai até as profundezas, no caso aí do inferno, no lugar dos mortos, anunciar a sua vitória. E ali a ideia dele levar cativo o cativeiro, é claro que isso é muito emblemático dentro dos estudos bíblicos e escatológicos. Há N discussões quanto o que de fato esse texto quer dizer, mas minimamente a ideia de levar cativo o cativeiro fala exatamente de alguém que vai a uma batalha, vence a batalha e leva cativo, no caso, os prisioneiros. E no caso aqui de Jesus, refere exatamente à vitória de Jesus quando na cruz do Calvário ele morre, e a Bíblia diz que ele desce às profundezas para pregar aos espíritos. Aí a ideia de pregar é algo também muito emblemático, mas eu entendo, na minha maneira de pensar, que Jesus ele vai anunciar, ou ele anuncia a vitória sobre a morte, sobre o pecado. Há toda uma leitura escatológica da questão da transferência daqueles mortos que antes viviam no mesmo lugar espiritual, que era dividido por um abismo, que era o seio de Abraão separado do Hades, e aí há uma linguagem toda espiritual desse lugar dos mortos,
e que após a morte e a ascensão de Jesus aos céus, o seio de Abraão é transportado para debaixo do altar do Senhor e passa a ser chamado de paraíso. Então há essa leitura, que a ideia de levar cativo, o cativeiro seria, e Jesus anunciar aos mortos, não é necessariamente a ideia de evangelizar, apesar de que alguns defendem isso, mas como a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e seguindo depois o juízo, eu não creio nessa hipótese de Jesus ter ido pregar, evangelizar os mortos para que aqueles que morressem sem Cristo se convertessem. Não creio nisso, mas há quem defende, é claro, a gente tem que respeitar, mas eu creio mais no sentido de Jesus mostrar no mundo espiritual, até mesmo no inferno, a sua vitória. E dentro dessa leitura escatológica, essa transferência do seio de Abraão para um outro lugar espiritual, para, no caso, o paraíso, debaixo do trono de Deus, que é para onde nós cremos que a alma dos salvos agora, na nova aliança, elas vão. Mas, minimamente falando, a ideia de levar cativo o cativeiro, também nós podemos entender como Jesus arrebatando da morte, tomando a chave da morte e do inferno, anunciando a sua vitória, porque ele cumpriu o seu chamado, a sua missão, e agora ele liberta o homem definitivamente. O homem ele pode se livrar do poder, da prisão, da cadeia, do cativeiro, do pecado e da morte. É minimamente uma leitura, é claro, o texto ele é bem mais profundo, mas a ideia aqui do textuário da lição é apresentar que subindo ao alto, seja Jesus morrendo e ressuscitando e sendo assunto aos céus, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, libertou aqueles que estavam cativos, e agora aqueles que são alcançados por Cristo passam a ser cativos de Cristo, podemos dizer assim, servos de Cristo. E ele deu dons aos homens. Exatamente a ideia dele ter dado dons aos homens é porque todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, e ele tem dádivas, ele capacita a sua igreja, os seus, para poder continuar a obra que aqui ele iniciou e ele veio realizar. Bem, a verdade prática da lição nos mostra o seguinte: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Muito importante isso aqui, porque nos mostra que os dons do Espírito, e aqui eu falo os dons de um modo geral, tanto aqueles que estão mencionados na Bíblia como aqueles que não estão, eles são exatamente capacitações divinas para que a igreja ela continue a igreja triunfante, vitoriosa, para que a obra de Deus ela venha avançar na terra, até que o noivo, até que Cristo venha buscar a sua igreja, para que essa possa estar com ele eternamente. Então os dons são exatamente essas ferramentas que o Senhor coloca à nossa disposição para realizarmos ou trabalharmos na sua obra, uma vez que eu penso que quem realiza a obra de Deus é o próprio Deus. Nós só somos instrumentos na mão de Deus. A leitura bíblica em classe está aí no livro de Romanos, capítulo 12, verso 3 a 8, e 1 Coríntios, verso 12, 4 ao 7. Então vamos estar meditando nesses textos aí, desses dois livros aí do Novo Testamento. Bem, então o primeiro texto, Romanos capítulo 12, verso 3 a 8, o verso 3 nos diz assim: porque pela graça que me é dada, Paulo falando aos romanos, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu acho esse texto muito importante, porque esse texto ele nos mostra os limites do conhecimento cristão humano, e mostra que cada um de nós vamos ter uma medida de conhecimento de Deus. E aqui eu quero chamar a tua atenção que o teu conhecimento de Deus, e não apenas sobre Deus,
mas principalmente de Deus, que não é a mesma coisa conhecer sobre Deus, esse conhecimento de Deus que você obtém ou obterá, vai depender exatamente da graça de Deus derramada sobre você, do seu relacionamento com Deus. Então, a depender da sua vida de fé, como o texto fala que a medida da sua fé, à medida que você aproxima de Deus pela fé e passa a ter um relacionamento com Deus, disso dependerá o seu conhecimento. Então, é um tipo de conhecimento que não necessariamente a teologia, os livros, as bíblias de estudo vai te dar, não necessariamente. Não que isso não sejam ferramentas, vamos dizer assim, também importantes. Mas é necessário que nós entendamos quando o texto ele apresenta, porque pela graça que me é dada, ou seja, pelo favor que me foi oferecido, pelo aquilo que eu alcancei do próprio Deus, o próprio conhecimento que eu tenho de Deus, podemos dizer assim, Paulo está dizendo, eu digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. A ideia de saber mais do que convém saber, a ideia da conveniência do convém saber, é que o conhecimento, ele traz responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. E quando Paulo diz não saiba além do que convém saber, é que o nosso conhecimento, ele é proporcional exatamente a responsabilidade, a utilidade que nós temos diante do conhecimento, do que nós faremos com o conhecimento. Então, infelizmente, muitos têm adquirido conhecimento por uma via meramente, quem sabe, humana, uma via da curiosidade, mas não o conhecimento de Deus, ou sobre Deus para poder servir a Deus melhor, e tem se perdido no próprio conhecimento. Então, quando Paulo ele coloca a ideia de não saber mais do que convém, mas que saibamos com temperança, a ideia da temperança, de estar temperado, de estar, vamos dizer assim, consciente, à altura daquilo que você está recebendo, e que esse conhecimento seja conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu acho interessante por quê? Porque nós temos que admitir, isso eu posso dizer com propriedade, pelo tempo que eu tenho de experiência com Deus, como também de leitura da sua palavra, é que nós sabemos que cada pessoa ela terá durante toda a sua vida, ela alcançará um patamar, um nível de conhecimento de Deus, como também do conhecimento secular. E é importante cada um se esmerar, é claro, cada um buscar o conhecimento, mas saber que há um limite. Não que Deus queira nos limitar, mas cada um de nós temos uma capacidade para conviver com o conhecimento. Tem pessoas que, infelizmente, elas não reconhecem ou não sabem o limite até onde elas podem chegar, e às vezes elas tentam até adquirir determinados conhecimentos a todo custo, mas elas não sabem o que fazer com esse conhecimento e se perdem no próprio conhecimento. Então a ideia aqui do conhecimento, e principalmente, é claro, aqui está falando do conhecimento espiritual, das coisas espirituais, está mostrando que o crescer na graça está ligado direto ao crescer no conhecimento. Então você deve crescer no conhecimento à medida que você cresça na graça, porque essa é uma ordenança divina. Cresçai na graça e no conhecimento. Então muitos estão querendo crescer no conhecimento, mas não buscam crescer na graça, na fé, na intimidade com Deus. E conhecimento sem graça no mundo espiritual é algo que pode trazer sérios problemas e certamente traz certos problemas para quem o obtém, como também para a igreja. Então, nós temos que entender que a igreja é uma obra espiritual, que o conhecimento que nós obtemos de Deus e da sua palavra não é para nos exibir, para dizer que nós temos conhecimento, que nós dominamos sobre os demais, sobre a massa, porque eu tenho uma palavra final para tudo, porque eu fiz curso tal e tal, eu sou teólogo, eu sou escritor, etc. Não é esse o propósito do conhecimento.
Então não é por acaso que a Bíblia manda crescer na graça e crescer no conhecimento. A ideia da graça, em primeiro lugar, é exatamente porque o conhecimento que alguém que está crescendo na graça, o conhecimento que ele obter, ele será um conhecimento direcionado pela graça. Será um conhecimento que, de fato, terá uma utilidade. É por isso que Paulo aconselha que cada um busque, que cada um procure saber aquilo que convém com temperança, de acordo à medida da fé de cada um. Isso para mim é algo muito importante. Aí o verso de número 4 aí do capítulo 12 de Romanos, ele diz o seguinte: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso é muito significativo, porque Paulo aqui ele toma a metáfora do corpo e ele apresenta a ideia de que em um corpo nós temos vários membros em um corpo. Isso é algo sabido de todo mundo. Em um corpo nós temos vários membros, mas nem todos os membros têm a mesma operação. Operação aqui é a mesma função, a mesma atividade, prestam o mesmo serviço. Ou seja, apesar dos membros pertencerem ao mesmo corpo, cada um tem a sua função, sua operação, sua utilidade. Uma é a utilidade da mão, outra é a utilidade do pé, outra é a utilidade, no caso, do braço, etc, etc. Então isso que Paulo está colocando é trazendo uma linguagem bastante clara, comum, para que nós entendamos como funciona no mundo espiritual o corpo de Cristo. Então, assim como num corpo humano existem muitos membros e eles pertencem ao mesmo corpo, a operação, a funcionalidade deles é diferente. E aí o verso 5 ele diz: assim nós que somos muito enquanto igreja, somos um só corpo em Cristo. Todos nós pertencemos ao mesmo corpo. Então não há um membro melhor do que o outro, porque nós pertencemos ao mesmo corpo. Então não tem essa ideia, não mais o braço, a mão é mais importante do que o braço, mas sem o braço a mão não existiria, não teria funcionalidade. Então percebe que todos os membros do corpo estão ligados um ao outro e dependem um do outro para funcionar normalmente. Então a ideia aqui do texto, quando diz que somos muito, mas pertencemos ao mesmo corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, mas o texto ainda diz, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. Ou seja, não existe um corpo sem os membros e não existe um membro sem um corpo. Então somos muitos, pertencemos a um mesmo corpo, mas ao mesmo tempo nós somos membros uns dos outros, ou seja, porque nós dependemos um do outro. Então eu acho isso aqui tão importante porque mostra que no mundo espiritual não há lugar para alguém se achar melhor do que o outro. Não, mas eu tenho maior funcionalidade no corpo. Eu tenho maior visibilidade no corpo, então eu tenho uma posição de destaque, eu sou melhor, eu sou mais importante diante de Deus. Não. Porque a Bíblia nos ensina, em primeiro momento, que todos nós estamos submetidos ao corpo de Cristo. E em segundo plano, nós pertencemos um ao outro, estamos ligados um ao outro, uma vez que não podemos nos separar do corpo que é Cristo e nem dos membros que fazem parte desse corpo que é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o verso de número 6, ele diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. E aí ele começa a mencionar os dons. Aí ele está dizendo o quê? Que de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Observe que lá no verso primeiro, no primeiro verso que nós lemos, no caso o verso 3 do capítulo 12, nos diz o seguinte, que cada um deve buscar o conhecimento, receber de Deus conforme a medida da fé. E aqui agora no verso de número 6 diz o seguinte: tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Ou seja, cada dom
E cada pessoa que tem um dom, ele recebe o dom segundo a misericórdia, segundo a graça, o favor, a distribuição de Deus. Então há diversos dons, diferentes dons, cada um recebe segundo a misericórdia, a graça que é dada. Aí ele vai falar sobre esses dons e como deve ser a utilidade, ou como devemos nos comportar, sendo vasos na mão de Deus, na utilização desses dons. Aí ele diz o seguinte, se é profecia, se alguém tem o dom da profecia, seja essa profecia, seja segundo a medida da fé. Ou seja, que profetize segundo a medida da fé, segundo aquilo que recebe de Deus. Que não seja profeta por conta própria. Não, mas eu sou profeta, eu tenho um dom da profecia, então eu tenho que profetizar todo o tempo. Então, vou marcar aqui um lugar onde o povo vai reunir, vou marcar os dias, e aí eu tenho que profetizar a todo custo. Não é isso que a Bíblia ensina. A profecia, ela deve ser exercida segundo a medida da fé, ou seja, segundo aquilo que nós recebemos de Deus, que aquele que tem um dom receba da parte de Deus, segundo a medida da fé distribuída àquele que tem esse dom. E aí ele prossegue, o verso 7, se é ministério, se é o dom de ministério, de ministrar aos outros, que seja esse dom, que seja de fato em ministrar. Se meu dom é ministrar, porque eu quero fazer outra coisa, a não ser ministrar. Se a medida da fé que me foi dada, se for para profetizar, eu devo profetizar. Se for para ministrar, eu devo ministrar e não estar fazendo ou tentando fazer, querendo fazer aquilo para o qual não fui chamado. É uma das coisas que mais me chama a atenção e que eu acho que é mais importante, que infelizmente a maioria das lideranças pecam e peca muito. Primeiro momento, é a falta de disciplina, de ensinamento quanto aos dons do Espírito, que não são apenas os 9 dons, e também quanto a disciplina desses dons, é claro, e também quanto à vocação de cada um. É interessante que nós sejamos ensinados, que cada um busque qual é a sua vocação no Senhor, qual é o seu dom, lembrando da multiforme sabedoria de Deus, para que cada um esteja exercendo no reino de Deus aquilo para o qual foi chamado, para o qual recebeu de Deus a aptidão para tal obra. Então, se é para ministrar, que seja, se o dom é de ministrar, de ministério, que seja para ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. O Senhor me chamou para o ministério do ensino, então eu vou me dedicar ao ensino. Esse é o meu ofício, esse é o meu chamado, eu não vou fazer de qualquer forma. Eu tenho que receber de Deus, da sua palavra, eu tenho que buscar o conhecimento para que eu possa estar, então, ensinando a outros. Então, eu tenho que dedicar no dom, esmerar no dom para o qual Deus me chamou. Aí o verso 8, o que exorta, que exerça o dom em exortar. Deus te deu o dom de exortar, que faça isso, que dedique no dom de exortar. Lembrando que exortar aqui não é estar dando patada em ninguém, não é estar espancando ninguém, não é isso não. A ideia de exortar aqui é a ideia de ajudar, de levantar, de motivar, também de poder corrigir no sentido de mostrar a incoerência, mostrar que de fato não está indo por um caminho correto, sim, mas em última instância a ideia de exortar alguém é a ideia de você motivar, de você colocar alguém de pé. Então, se o Senhor te chamou, te entregou o dom de exortação, de poder dar uma injeção de ânimo, mostrar o caminho certo para alguém, que você faça isso. Então, se é exortar, que se dedique a exortar. Aquele que reparte, o dom de repartir, que faça-o com liberalidade. Tem pessoas que foram chamadas por Deus para poder repartir. E a ideia de repartir aqui, de distribuir, de ajudar outros, podemos dizer assim, a ideia do repartir, é algo que você deve fazer com liberalidade, não é por obrigação, não é porque isso lhe foi imposto por Deus e eu tenho que repartir, não. A ideia aqui do repartir é que faça com liberalidade. Isso é que eu acho muito importante, porque muitos acham que tem esse dom, mas muitas das vezes faz
Quem sabe para ser visto ou porque se vê na obrigação de poder repartir. Também temos aqui o dom de presidir, que é o dom de governo, aquele que preside, que faça isso com cuidado. E aqui eu chamo a atenção que, à luz da Bíblia, presidir ou governar é um dom. Tem pessoas que hoje estão exercendo a liderança, na verdade são chefes, mas que não receberam de Deus capacidade para governar. Não são líderes. E a liderança aqui, à luz da Bíblia, é um dom do Espírito. Você ter recebido de Deus a capacidade de presidir. Às vezes alguns eles tentam fazer isso, quer exercer a função de liderança a todo custo, e às vezes quer levar a igreja como se fosse uma empresa, como se fosse a sua casa, como se a igreja fosse sua, e o prejuízo é muito grande para a igreja. Eu sempre costumo dizer que quem está fazendo alguma coisa para a qual não foi chamada, quanto mais cedo desistir, melhor. Melhor para você, melhor para o rebanho. Por quê? Porque nada pior do que você estar num lugar para o qual você não foi chamado. Então coloque isso na sua cabeça, que nós venhamos a aprender que por mais que eu queira estar à frente de algo, não, mas eu o que mais sonho na vida é ser pastor, é ser líder, eu quero, mas tem que receber a capacidade de Deus para isso, não é uma questão meramente humana. Aqui o apóstolo ele está nos ensinando que é aquele que recebeu o dom de presidir, que foi chamado por Deus, que foi capacitado para isso, que foi vocacionado para isso, que faça, que presida com cuidado, ou seja, não como um chefe, não como um dono, não como um senhor, não como um capitão, não como alguém que é um dominador sobre o rebanho, mas que faça com cuidado, com amor. E nós sabemos muito bem quando alguém foi chamado por Deus para a liderança e quando alguém ele se impõe enquanto líder. Então, coloque isso, tome isso também para a sua vida prática. E aí o texto prossegue. Os que exercitar misericórdia, que faça isso com alegria. A ideia é quantas das vezes nós nos custa ser misericordioso com o outro. Mas existem pessoas que foram chamadas para exercer a misericórdia. E a misericórdia aqui não é só no sentido quando alguém nos ofende, não. É no sentido realmente de ser misericordioso com aquele que precisa de misericórdia. O dom da misericórdia é alguém que coloca o seu coração na miséria do outro. Uma vez que nós podemos até fazer essa leitura aqui, mostrando aqui, dividindo a expressão misericórdia, de miséria e córdia de coração. Então, poderia estar aqui fazendo essa leitura no sentido de misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Que foi exatamente o que Deus fez conosco. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, ou seja, Deus colocou o seu coração na miséria do homem. Existem pessoas que elas têm o dom da misericórdia, elas não conseguem ser indiferentes à miséria do outro. Então, aquele que foi chamado para exercer a misericórdia, que faça isso com alegria e não com tristeza, porque não há sentido alguém que tem o dom da misericórdia e que se entristeça em ter que exercer esse dom. Louvado seja Deus. Esses foram os textos aí de Romanos 12, aí do capítulo do versículo 3 ao 8. Agora nós temos aí o texto de 1 Coríntios, o capítulo 12, o verso 4 ao 7. Então, o verso 4 do capítulo 12 nos diz o seguinte: ora, a diversidade de dons. Aqui é retomando alguma coisa da lista anterior e apresentando outras coisas. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então aqui agora também Paulo, falando aos Coríntios, ele vai dizer o quê? Que há uma diversidade de dons. E a ideia de Paulo apresentar uma diversidade de dons, isso já dá a entender de que ele não esgota esses dons, no caso, essa lista de dons aqui em Coríntios, nem lá em Romanos, nem em Efésios, ele não esgota, mas ele está apontando que há uma diversidade de dons, mas que o Espírito é o mesmo, ou seja, é o mesmo Espírito,
o Espírito Santo quem distribui todos esses dons que são diversos. Aí o verso 5 ele vai dizer, e a diversidade de ministérios, ou seja, a diversidade de dons, ele está aqui apresentando os dons, poderíamos dizer aqui os dons espirituais, a diversidade de ministério, está apresentando os dons ministeriais, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então há diversidades de dons, uma lista que ele vai apresentar aí no seu contexto aí entre Romanos, Efésios e Coríntios. Ele diz que há uma diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito, há uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, ou seja, Jesus é o mesmo. E aí falando do Senhor, está falando também, é claro, da Trindade como um todo. E no verso 6, e há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E o verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Paulo aqui fala de diversidade de dons, de ministério, de operações, que engloba aqui os dons ministeriais, dons espirituais e dons de serviço. Mas em síntese ele está dizendo que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Deus é o mesmo, fazendo essa invocação ao Espírito, uma pessoa da Trindade, ao Senhor, que é Jesus, uma pessoa da Trindade, a Deus, que é outra pessoa da Trindade, e fechando, que no verso 7 ele diz, a manifestação do Espírito, essa manifestação espiritual, é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, a Trindade Santa, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, distribui os dons espirituais para aquilo que for útil. Útil aqui tem a ideia para aquilo que tenha funcionalidade. A ideia de útil aqui, o que é uma coisa útil? É uma coisa que serve. Inútil é aquele que não serve. Então os dons eles são distribuídos para aquilo que for útil, aquele que for necessário, para ter utilidade, para terem funcionalidade no reino. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, aí a introdução da lição, nós vamos agora para a introdução da lição, nos apresenta o seguinte. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o bem comum. Então os dons seriam essas manifestações ou essas manifestações sobrenaturais que são concedidas, é claro, pelo Espírito Santo, exatamente para serem operados, que são operados através dos crentes, e a finalidade é o bem comum, o bem da igreja, é claro, que vem alcançar vidas para o reino de Deus. Nesse trimestre analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja, para que, com a graça e poder, a igreja, proclame o evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para pregarem, para chegar à unidade da fé. Então os dons são esses subsídios, né, que auxiliam os crentes em chegar à unidade da fé em Cristo. Aí o primeiro tópico da lição tem aí como título os dons na Bíblia. Primeiro subtópico, no Antigo Testamento, como era visto os dons no Antigo Testamento. O dicionário bíblico, o Wycliffe, mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica, Natan, que significa dar, que é a ideia de dádiva. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbre dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Então havia pessoas específicas, vamos dizer assim, selecionadas, escolhidas por Deus, que recebiam dádivas, que recebiam dons. Todavia, os dons divinos não eram acessíveis ao povo de Deus da Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. Então, na Antiga Aliança havia sacerdotes, reis, profetas, que recebiam dom, mas não era algo para todo mundo, para o povo de um modo geral.
E no Novo Testamento? Aí o subtópico 2. No Novo Testamento, o mesmo dicionário, no caso o dicionário de Wycliffe, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam com o verbo grego didome. Esse verbo apresenta o sentido ativo da palavra dar. Então, esse verbo didome ou didome, ele apresenta o sentido da palavra dar. E aí, no caso, em Filipenses 4,15, por exemplo, vai aparecer essa expressão aí, no caso, no sentido de dar, Filipenses, capítulo 4, verso número 15, quando nos diz o seguinte: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, a expressão aqui no original, aqui em Filipenses 4,15, é exatamente aí no sentido de dom, aí no sentido de dar. Então, seria essa a ideia. Então, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Então, aqui, dentre a finalidade dos dons, aqui no Novo Testamento, nós temos a promoção da liberdade aos cativos no poder do Espírito, a ministração da cura e a proclamação da salvação do homem. Isso tudo, é claro, para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito. Então nós temos também aqui no Novo Testamento de que os dons agora eles estão à disposição não apenas da liderança, mas de todo o povo de Deus, de todo crente que busca, e que Deus ele pode conceder a cada um segundo aquilo que for útil, segundo a sua vontade. Aí o subtópico 3 é uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais. Quais serão elas? Os dons de serviços, os dons espirituais e os dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas, no caso paulina, no caso aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios aí, respectivamente. Vamos encontrar lá os dons de serviços espirituais e ministeriais. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir, esgotar a quantidade de dons. Acho isso aqui muito importante. Os dons, não parece não querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, para confortar, para edificar a igreja de Cristo, bem como para glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então, quando Paulo ele menciona, ele traz uma lista com alguns dons, a ideia não é esgotar a quantidade de dons, mas é mostrar que existem essas dádivas e a intenção dele é exortar a igreja, ensinar a igreja sobre a necessidade de buscar esses dons para poder exercer bem o ministério, exercer bem a obra de Deus. O segundo tópico da lição nos apresenta os dons de serviço. Os dons de serviço espirituais e ministeriais. Aqui vai exatamente agora falar um pouquinho sobre os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Primeiro subtópico, os dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que um membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. A ideia de que um membro depende do outro e os membros como um todo estão inseridos no corpo e depende do cabeça que é Cristo. Daí nenhum membro pode se achar melhor do que o outro, autossuficiente, que pode funcionar sozinho.
Essa é a ideia do ensinamento paulino. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e a comunhão em Cristo. Isso aqui é muito, muito significativo. É necessário que todos nós entendamos a nossa dependência que nós temos do outro, para que de fato nós possamos viver uma vida de vitória, que nós possamos viver uma vida que de fato seja uma vida cristã frutífera. Porque infelizmente há aqueles que pensam que eles podem desenvolver a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, sem depender, no caso do outro, sem depender do irmão, como se de fato ele pudesse funcionar sozinho. Qualquer membro isolado do corpo, ele morre. Então, isso é algo que eu acho tão prático, porque aquelas pessoas que se acham melhor do que todo mundo, que elas se tornam antipáticas, na linguagem secular, são os verdadeiros prosa ruins, que se acham mais crente do que todo mundo, mais santo do que todo mundo. Com o passar do tempo, as próprias pessoas começam a se afastar dessa pessoa, a isolar essa pessoa. Não que as pessoas queiram isso, mas porque essa pessoa mesma, ela se isola de todo mundo. E a Bíblia diz que aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria. E essas pessoas acabam ficando apagadas na vida espiritual, ainda que elas acham que é alguma coisa. Elas se tornam pessoas, vamos dizer, intragáveis. É necessário que nós entendamos exatamente isso, que nenhum corpo, nenhum membro do corpo, ele é autossuficiente. Nenhum de nós temos que tomar a vaidade de que não necessitamos um do outro para o fortalecimento da nossa vida espiritual e para a comunhão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviço, que é os dons de serviço, subtende-se que quem serve está, portanto, num serviço para alguém. Então, para que existem os dons? Para que existe um serviço? Serviço já traz a ideia que você vai servir o outro, você vai servir alguém. Não é servir a si mesmo. O dom do serviço é para servir ao outro. Essa é a ideia de serviço, é servir ao outro. Portanto, observe que os dons do serviço listados por Paulo em Romanos são o quê? O ministério. Se você tem um dom de ministrar, que é esse dom, vamos dizer assim, diaconal, isso que eu acho muito interessante, porque todo cristão, ele deveria buscar do Senhor a capacidade de exercer o dom do ministério, o dom diaconal. Sabemos que vivemos num contexto onde as pessoas querem ser servidas e não servir. Infelizmente, boa parte das lideranças, elas deveriam ser os verdadeiros diáconos, estar a servir o povo de Deus. Jesus foi o grande exemplo de diaconia. Eu penso que a diaconia deve ser um dom buscado por todos, que o próprio Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, aquele que recebe de Deus e deve buscar de Deus o dom, e ele tem um dom ministerial, e dentro desse dom, ele tem um dom de serviço, e dentre esses dons, ele tem um dom de ministrar esse ministério, que seja exatamente em ministrar, que seja em exercer a diaconia. Se é um dom de exortação, que esse dom ele seja usado exatamente para encorajar o outro, para levantar o outro, como já falei, não para derrubar e não para anular as pessoas. Se o seu dom de serviço é repartir, que ele faça isso na direção divina. Se for presidir, que ele exerça, no caso, o ato de presidir, vamos dizer assim, de liderar, que presidir aqui tem a ideia de liderar, que ele exerça isso com misericórdia, porque o rebanho pertence a Deus. Não é dizer eu presido, eu sou o governo, eu sou o líder, eu faço e aconteço. Não.
Então lembra que os dons aqui, no caso, de ministério, de exortação, de repartir, de presidir e de exercer misericórdia, são dons de serviço, para estar a serviço do outro, não para nos servirmos, mas para servir ao outro. Essa classe de dons dado pelo Espírito. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, em prol do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa foi a lista dos primeiros dons. Aí os dons de serviço. Segundo tópico, vem agora os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui Paulo está mostrando para os irmãos a ideia aqui de não ser ignorante, em primeiro momento, mostrar, não ignorar, podemos dizer assim, aqui pode-se fazer no mínimo duas leituras da ideia de não ser ignorante. Primeiro, a ideia de não ignorar que existem esses dons, porque eles existem, são 9 dons aqui classificados nesse grupo como os dons espirituais, eles existem, não devem ser ignorados, mas ao mesmo tempo não ser ignorante quanto à utilidade desses dons, mesmo porque a ideia de Paulo aqui ao apresentar os dons é tanto mostrar que eles são reais, eles existem, são do Espírito, mas que deve haver uma disciplina para que haja um bom uso desses dons. Então essa é a ideia de que Paulo ele está aqui trazendo essa doutrina, esse ensinamento para os irmãos. Portanto, acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aí começa então em 1 Coríntios 12, 1, apresenta esses dons. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são, aí quais são esses dons? A palavra da sabedoria, que é uma sabedoria não humana, mas uma sabedoria divina. A palavra da ciência, a fé, a cura, a operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Certamente esses dons vão aparecer aí no decorrer das demais lições. Mas o que nós temos aqui, que são 9 dons aqui do Espírito, que são dons exatamente colocados à disposição da igreja, que não devem ser ignorados, e que a igreja tem que ter sabedoria em buscar, como Paulo ensina, os melhores dons, mas que tudo seja para a edificação do corpo de Cristo. Que sejam ferramentas para a igreja atuar aqui na terra. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, no caso aqui os dons espirituais, o apóstolo Paulo desejava que a igreja, ou as igrejas, em especial a de Corinto, conhecesse algumas considerações importantes sobre os dons espirituais, não fosse ignorante sobre algumas particularidades dos dons. Uma característica predominante em Corinto, segundo aqui o comentário bíblico de Bacon, era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistério. Então, Paulo ele vem doutrinar e ensinar os irmãos, porque uma vez que os dons espirituais se manifestavam naquela igreja, na igreja de Coríntio, havia essas manifestações espirituais, lembravam as experiências místicas, que inclusive esses irmãos haviam experimentado, aqueles que haviam se convertido à fé, nas religiões de mistério. Então, era necessário uma disciplina e que houvesse um conhecimento que essas manifestações de agora não eram manifestações demoníacas, eram manifestações espirituais, que não tiravam a consciência de ninguém e que deveria ter disciplina, deveria ter discernimento, deveriam ser julgadas essas manifestações espirituais. Então, os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons, que não fosse ignorante quanto a eles, como também sobre a sua utilização dentro do culto e fora do culto. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja ela seja edificada e não venha trazer escândalo no mau uso dos dons espirituais. A Bíblia traz os ensinamentos corretos sobre o uso dos dons.
E se há distorções nessa esfera, essas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento de quê? O mau uso dos dons, o que traz? Fanatismo religioso, a corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e muitas vezes das heresias que acontecem dentro da igreja. Então, por não utilizar ou não conhecer e não serem disciplinados quanto ao uso dos dons, muitos às vezes acabam dando lugar ao diabo. E aí dá vazão ao fanatismo religioso, à corrupção doutrinária, a querer dirigir a igreja com base em supostos dons espirituais, manifestações espirituais. Muitos querem agora, criam inclusive heresias em nome de dons espirituais. Não que seja necessariamente um dom espiritual, mas por não ter disciplina, acabam sendo enganados pelo inimigo. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Daí a necessidade do conhecimento, do ensinamento quanto a esse grupo de dons classificado como dons espirituais. E outro grupo é os dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim. Quais são os dons de ministério? O primeiro é apóstolos. Aqui, quando apresenta aqui o dom ministerial de apóstolo, apóstolo aqui não é no sentido dos apóstolos que andaram com Jesus. Aqueles ali não existem mais. Foi para um período. Muitos agora têm se intitulado apóstolos aí como um ofício. Aquele ofício de apóstolo, de ministério, enquanto um ofício, um cargo, aquilo ali não existe mais. Aquilo ali foi apenas limitada lá aos 12 apóstolos de Cristo. Porém, aqui, o dom de apóstolo aqui é um ministério, é um dom, é um chamado, é uma vocação. Então, existe aqueles que foram vocacionados por Deus para serem apóstolos, que não ostentam o título humano, não é uma função, é um dom, mas que eles são desbravadores, são enviados por Deus exatamente para exercer o apostolado como um dom agora e não como um ofício. Então, existe o dom, no caso aqui, de uns recebem o dom de apóstolo, outros de profetas, chamados por Deus para serem profetas da parte de Deus, outros para serem evangelistas, enquanto dom, não é enquanto ofício, é um dom para apóstolo, para profeta, para evangelista, para pastores. Então, aqui à luz da Bíblia, um pastor, o dom, o pastorear é um dom. É possível que alguém nunca seja reconhecido em termos eclesiásticos, em termos humanos, nunca seja reconhecido como um pastor, mas que de fato tenha o dom de pastorear, que seja pastor de muitos, no aconselhamento, numa palavra amiga, no caso, no influenciar alguém para Cristo, no ajudar, no edificar e nunca serem reconhecidos como pastor. Felizmente, nós sabemos que hoje o pastor se tornou um ofício, se tornou uma profissão, inclusive, mas na verdade, à luz da Bíblia aqui, ser pastor é um dom ministerial. E Deus, de fato, chamou alguns para serem pastores. Bom seria se esses fossem reconhecidos pelos homens para estarem exercendo aí o ministério pastoral enquanto ofício, mas não porque meramente conseguiu esse título, mas porque tem de Deus a capacidade de pastorear. Então a gente deve não confundir o pastor enquanto dom e o pastor enquanto um ofício humano, vamos dizer assim, eclesiástico. Portanto, Deus chama uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, outros para doutores ou mestres. Tem pessoas que foram chamadas por Deus para serem mestres, para serem doutores no ensinamento. Há neles uma capacidade que não é uma capacidade meramente adquirida no seminário. Não que ele não deva, não que ele não tenha, tendo condição, é claro, de cursar um seminário, que ele não faça isso. Mas nós conhecemos, por exemplo, conheci no passado pessoas
semi-analfabetas ou até analfabetas, mas que eram verdadeiros doutores, mestres em ensinar, em ter uma sabedoria, vamos dizer assim, prática, em poder ensinar, em abrir os olhos para coisas, no caso, até mesmo coisas que a partir daquilo que ele ouvia na Bíblia, de um versículo que ele decorou, etc., ou da sua experiência com Deus, serem verdadeiros mestres, verdadeiros doutores, sem necessariamente ter cursado uma faculdade ou um curso teológico, seja lá o que for. Então aqui o texto, claro, não estou menosprezando o conhecimento secular, o conhecimento das letras, não estou menosprezando que Deus ele pode estar burilando, aperfeiçoando o nosso dom, e o próprio conhecimento ele vem de Deus. Mas é necessário que nós entendamos que ter o dom para ser um mestre nas Escrituras, ser um doutor, não é necessariamente ter conquistado um título numa faculdade ou num curso de teologia e colocado o anel do dedo e dizer que é doutor, e falar e estar dizendo, trazendo um monte de informações, mas que não forma ninguém, mas que não transforma ninguém. Então, dentro dos dons ministeriais, aqueles que foram chamados por Deus para serem doutores, serem mestres e devem trabalhar, aperfeiçoar nesse dom. E os propósitos de o Senhor conceder esses dons à igreja, segundo aqui o texto, a Bíblia de estudo pentecostal, que aqui é citada, são, em primeiro lugar, qual é o propósito? Capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, é um dos propósitos desses dons ministeriais, capacitar o povo de Deus para o serviço. Um outro propósito, promover o crescimento espiritual da igreja local. Um outro propósito, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Cristo. Ou seja, o Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la, e servir, no caso, com zelo, com amor. Portanto, aí o ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, jamais a perspectiva de centralizadora sacerdotal do Antigo Testamento. Então a ideia aqui do dom ministerial é exatamente para servir ao outro, e não aquela ideia da antiga aliança, naquela perspectiva do sacerdote, seu centro ali da atenção, detentor do conhecimento, aquele único que deveria ensinar ao povo. Não. A graça de Deus agora é derramada sobre todos aqueles que buscam serem usados por Deus. E o último tópico da lição, o terceiro tópico, nos apresenta Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha basicamente todos os dons espirituais, mas havia uma ignorância muito grande na utilização dos dons, e Paulo teve muito trabalho em poder disciplinar e instruir esta igreja. Então isso é algo que deve ser levado em conta na atualidade, que nós sabemos, é claro, com as honrosas exceções, quantos daqueles que se dizem pentecostais, que busca poder, mas não todos, é claro, mas muitos não têm sabedoria e tem causado muito escândalo, tem trazido muita meninice, até dado lugar a heresias, a coisas absurdas em nome da ação do Espírito Santo. Bem, então aqui nesse tópico, aqui, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais, o primeiro subtópico nos apresenta: os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, aqueles que acham que os dons, a manifestação do Espírito já cessou. Então, esses que defendem erroneamente essa ideia de que os dons espirituais já cessaram lá no primeiro século, uma das ideias ou um dos argumentos que essas pessoas levantam é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. E aqui o comentarista coloca que, lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Então, os dons são importantes, mas os dons espirituais, aquele que tem um dom, infelizmente, muitos se acham melhor do que os outros. Mas deveria ser o contrário. Um dom espiritual deveria fazer com que nós nos achássemos com mais responsabilidade e responsabilizados por Deus para ser servo dos outros, e não o contrário.
Infelizmente, isso acontece em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço de Jesus Cristo, que Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, no geral, todos os dons acabam sendo dons de serviço, apesar de terem aqueles específicos, mas os dons, de modo geral, é para nós servirmos a Deus e servir ao outro, servir ao próximo. Louvado seja Deus. Aí o subtópico 2 é a diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentadas por Paulo, no caso lá em 1 Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota, no caso, são a diversidade de dons, porque é o mesmo Espírito, mas há uma diversidade. Por que essa diversidade? Isso chama a atenção exatamente mostrando as áreas da igreja que precisam ser contempladas, e Deus, na sua graça e sabedoria, ele traz essa diversidade de dom para que não haja falta na igreja, para que a igreja seja completa. Louvado seja o nome de Jesus. Isso denota ao mesmo tempo a unidade da igreja, já que os dons vêm do mesmo Espírito, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico do Novo Testamento, aí o Pentecostal do Novo Testamento, ele tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação daquela igreja de Corinto. Não que só tivesse esse, mas ele selecionou esses para a igreja ensinar ali ensinamentos específicos à igreja de Corinto. Quem sabe porque esses dons manifestavam na igreja de Corinto, mas não dizendo que só tinha apenas esses dons. Pois, se comparando a lista de 1 Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Isso aqui é muito, muito importante. E o último tópico, subtópico da lição, nos apresenta autossuficiência e humildade. Autossuficiência versus humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos próprios. Então, a primeira coisa que nós devemos ver é que nós não devemos achar-nos autossuficientes por ter um dom, mas sim humildes, porque os dons são concedidos pela misericórdia, pelo favor, pela graça de Deus, e não porque nós temos mérito para ter recebido algum dom. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante, autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero, transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13 de Coríntios, que fala sobre o amor, de 1 Coríntios, ele foi colocado entre, no caso, o capítulo 12 e o 14, que vai tratar sobre os dons, que o capítulo 12 fala sobre os dons, e o 14 fala sobre línguas e profecia. Mas entre o capítulo 12, que fala dos dons espirituais, e o 14, que vai falar mais especificamente de língua e profecia, entre esses capítulos, existe o capítulo 13, que fala sobre o amor, que tudo deve ser utilizado com amor, e o amor é maior do que todos os dons. Então, muito importante essa lição, mostrando que devemos nos portar não com autossuficiência, mas com humildade diante dos dons que nós tivermos recebido da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das falácias que frequentemente engana as pessoas é a ideia de como Deus abençoa ou usa alguém. Isso significa que ele aprova tudo o que a pessoa faz ou ensina. Isso aqui é muito, muito interessante. Há um grande erro, um ledo engano daqueles que pensam assim: não, olha, fulano tem o dom de línguas, tem o dom de profecia, tem o dom da palavra da sabedoria, seja qual for o dom. Aí achar que pelo fato de alguém ser usado por Deus com aquele dom, que Deus aprova tudo aquilo que aquela pessoa faz ou fala. Não. O dom, eu sempre costumo dizer que o dom ele já vem pronto dos céus. Deus usa como ele quer e quem ele quiser.
Então, ter um dom não torna alguém isento do erro, não torna alguém melhor do que o outro, não. Mas fulano tem uma pessoa usada em línguas, então tudo que ela fala é de Deus, tudo que ela fazia Deus aprova. Não, não necessariamente. Eu conheço um monte de gente que fala em língua, que de fato é da parte de Deus, mas que as suas práticas, as suas atitudes, e que fala muita bobagem, muita besteira, inclusive líderes no púlpito, pastores, que se acham porque tem um dom, porque fala em língua mais do que os outros, acha que Deus aprova todas as suas atitudes, aí está dando, aí está ferindo a igreja, está aí com um zelo sem entendimento, está dizendo coisas, está tomando atitudes, oprimindo o rebanho, até mesmo dando mau testemunho lá fora, como se Deus aprovasse tudo que eles fazem, e ninguém questiona, porque não, ele é um homem de Deus, ele fala em língua, ele profetiza, então Deus aprova tudo. Não é assim. Um dom não torna ninguém mais santo. Deus não assina embaixo na conduta, nas palavras, em tudo que alguém faz, só porque essa pessoa ela tem um dom. Então isso é muito sério e nós devemos levar isso em consideração. E para finalizar aí a nossa abordagem, a conclusão da lição nos apresenta: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe e o Espírito de Deus ele continue falando profundamente ao teu coração, que nós possamos entender que a vitória de Cristo foi exatamente para poder nos capacitar no mundo espiritual, nos deu o dom maior, que é o dom da salvação, a graça divina. Fomos escolhidos por Deus, mas também Ele nos capacitou com dons do seu Espírito, para que nós tivéssemos uma vida cristã vitoriosa, cheia de frutos, de serviço no reino de Deus, de serviço de uns para com os outros. Que Deus nos abençoe. Oreis por nós e que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, abençoando a tua vida e a tua família, que você permaneça uma bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Um grande abraço.